Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Ai, André. Lavínia, como é que está o som aí para vocês? Bom dia, dona Hilda. Como é que está o som para vocês? Me informa aí, André. Sem som aqui? Ótimo. Então tá. O som o som de fundo tá alto? Tá bom para me ouvir? Tá dando para me ouvir? Tá baixo? Pronto. Então vamos lá, meus irmãos. Bom dia. Queria pedir primeiro a vocês que convidem todos os seus amigos para assistir a palestra de hoje. Vamos falar sobre a caridade moral. Vou até criar um íconezinho aqui. Então quero pedir a vocês que convidem a todos. O assunto principal já está aí na tela. Então vamos aproveitando esse momento para vocês convidarem aqueles que precisam ouvir e escutar um pouco da palavra sobre esse tema que é a caridade moral. Enquanto isso eu vou fazer, como de costume, aquela leitura do Minutos com Chico, que o capítulo que hoje a gente abriu aqui em prece é Hora de Avançar. Deus não nos confiaria problemas se o nosso problema não nos forem necessário. Todo tempo de aflição é tempo de passo acima. De nós depende permanecer acomodados à sombra ou avançar, valorosamente para a obtenção de mais luz. Por que um problema seria necessário em nossas vidas? Porque o problema nos convida a sair do lugar. Chama-nos para a utilização de capacidades adormecidas pela nossa acomodação. Prende-nos para ver uma determinação. Pede-nos para ver uma determinada situação de outra maneira. A hora da dificuldade é a hora do passo acima, isto é, a hora de avançar, crescer, modificar algo em nossas vidas. Ninguém dá um passo adiante se não tirar o pé do chão. Em cada problema há uma lição a ser aprendida. A revolta independe dos nossos olhos enxerguem. A revolta impede que nossos olhos enxerguem o aprendizado necessário, porque o revoltado, em regra, se coloca na posição de vítima, e a vítima não acredita em sua responsabilidade pelo problema que está enfrentando. A culpa é sempre dos outros. Responsabilidade é para quem deseja crescer e ter humildade para reconhecer que precisa mudar. Se a dificuldade nos visita, saibamos que chegou a hora da promoção, a hora de avançar utilizando as ferramentas da humildade e da responsabilidade. Sem elas, ficaremos acomodados no chão da vitimização, sofrendo desnecessariamente. Então, vamos tirar o pé do chão? Essa é a palavra de hoje, inclusive uma palavra muito forte para o momento que a gente está vivendo, né? Está falando sobre a vitimização, em que a gente pega os problemas, sempre encara-os como se esse problema fosse o maior problema do mundo e ele é só nosso. E coloca a culpa sempre em algo que esteja acontecendo que foge à nossa capacidade de resolução. É importante a gente saber disso, saber que todos os problemas vêm para um crescimento. E que como a gente ouve mesmo Jesus falou tanto em suas passagens que não há fardos que a gente não consiga suportar. Sim, todos os fardos eles são suportáveis, basta a gente encará-los e tentar resolvê-los como um problema a ser vivido e não como um problema a ser sofrido, tá? Eu vou baixar um pouquinho o volume para a gente fazer uma oração, para assim a gente conseguir convidar o nosso palestrante de hoje. Bom dia, quem chegou agora, tá? Vou pedir a vocês que chegaram agora para fechar os olhos,
ficar confortavelmente na cadeira onde vocês estão, no sofá, na cama, onde vocês estejam assistindo esta live. Tente ficar o mais confortável possível. E para a gente liberar essas energias do que a gente vem acumulando durante esses dias, eu vou convidá-los também para fazer uma respiração profunda, na verdade 3 respirações, para que você, e nesse momento é importante que a gente sinta o ar entrar pelas nossas narinas, encher o pulmão e sair lentamente 3 vezes. Vamos à primeira. Segunda. E a terceira. Percebam que nesse momento que a gente se concentra na nossa respiração, a gente consegue perceber o momento que o ar adentra as nossas narinas, enche nossos pulmões, irriga o cérebro e nos coloca em outro estágio neste momento. Um estágio de reflexão, de mentalização, um estágio de autoconhecimento em que nos percebemos como corpo humano, como uma cadeia de órgãos que se comunicam dentro do nosso corpo para que esse organismo sobreviva e dê o próximo passo. E é desse passo que começamos a falar e que é tão necessário em todos os momentos, mas especialmente no momento que nós nos encontramos hoje. Então vamos fazer a nossa oração, convidando o nosso Pai espiritual a estar nesse momento em nosso lar, em nossas casas, no nosso trabalho, onde quer que esteja sendo ouvida essa oração, essa palestra, que será apresentada daqui a pouco. Pai nosso que está em toda parte, glorificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em erro e tentações, mas livra-nos do mal. Pois tu é o Rei, o poder e a glória para todos sempre. Queria convidar também a equipe espiritual que esteja presente, não só nesta live, mas na casa de todos aqueles que estão aguardando para ouvir, para escutar, para compreender, para crescer e dar o próximo passo em suas casas. Que esses estejam guiando, orientando toda essa cadeia energética que vai ser formada durante a palestra de hoje. Que assim seja. Pois bem, bom dia. Como hoje a gente começou um Minutos do Chico, eu sou meio acelerado. Se eu estiver muito rápido falando, vocês me falam, tá? Por isso que eu fico atropelando, às vezes, quando eu tô lendo, eu atropelo um pouco as palavras, por causa da que sou meio acelerado. Como a gente começou a palestra, a conversação de hoje com o livro Minutos do Chico, hoje eu queria convidar a todos a dar o próximo passo. Então, chama aí, vai ali, ó, onde tem essa setinha aqui embaixo, convida todo mundo que você tem na sua lista para dar o próximo passo, porque eu acho que até inclusive o tema do livro de Minutos com Chico tem muito a ver com o que o nosso palestrante vai falar hoje. Hoje eu vou falar sobre a caridade moral, amar ao próximo. E isso é um passo a mais que a gente dá na nossa vida quando a gente começa a entender. Por esse motivo eu vou convidá-lo, João Frederico, meu xará, conosco nesta manhã de domingo, dia 17/5. Bom dia, João. Tudo bom? Bom dia, Vinícius. Tudo bem? Graças a Deus. E com você? Tudo bem, graças a Deus. Do ACEFRAC, todos aqueles que estão nos assistindo. Um muito bom dia neste domingo de hoje, 9h10 da manhã. Já estamos aqui a postos para o trabalho. João, eu vou passar a bola para você falar um pouquinho
Quem é João Frederico? Rapidamente, eu já vi que você, inclusive, tem um Instagram que fala sobre espiritualidade, então até para convidar as pessoas para participarem do seu Instagram. Já de início eu queria agradecer a sua participação aqui conosco, por você ter se disponibilizado nessa manhã. A gente sabe que dia de domingo é um dia que todo mundo tira para descanso, mas a gente também tira para poder levar um pouco do nosso conhecimento e discutir um pouco sobre o que a palavra de Jesus, que Jesus trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, passo a bola para você, já lhe agradecendo antecipadamente, que eu sei que a palestra de hoje a gente vai ter bons frutos. Com certeza, meu amigo. Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar aqui. Nós estamos com o Instagram Vereda Espírita, que abrimos recentemente, também com o intuito de divulgar os ensinamentos, o aprendizado da doutrina e também as lições do Cristo. E nosso objetivo também é trazer reflexões que nos façam tornar pessoas melhores a cada dia. É claro que cada um de nós temos o nosso momento, o nosso instante, quando seremos tocados por cada uma dessas lições. Mas fica para todos nós também aqui para o despertar, para o nosso interesse. E nós agradecemos também a oportunidade, junto à espiritualidade, de estar aqui sendo esse transmissor, né, dessa mensagem. E queremos estar inspirados, né, intuídos, para que o tema de hoje, como você já deve ter dito, a caridade moral, também nos sirva como instrumento de nosso crescimento, de nossa evolução. E nós podemos iniciar com o que diz Emmanuel no livro Nesse Instante. Ele vai dizer que a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir os males, multiplicar as esperanças e dividir a felicidade, para que a Terra se realize enquanto esse reino de Deus, esperado por todos nós. Então, já fica aí uma matemática que não é a matemática dos homens, é a matemática divina, que todos nós precisamos atentar e buscar também para as nossas vidas. Porque somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir felicidade também nos traz uma reflexão muito profunda sobre como nós estamos vivendo, como é que nós estamos enxergando a nossa vida enquanto indivíduos, enquanto seres espirituais que todos nós somos, e diante do outro, que é o nosso espelho, é o nosso reflexo. E nós vamos ver que também caridade é uma palavra que vem do latim, vem de caritas, e quer dizer sentimento de afeto, amor incondicional e generosidade. E do grego vem de caris, vem de graça, a mesma origem de caro também. Aquilo que nos custa caro. Então, fazer a caridade é dar valor a algo, a alguém, né? É transmitir esse amor incondicional, essa generosidade que Jesus veio nos ensinar. E em muitas traduções do Evangelho, a palavra caridade tem o significado de amor. Daí essa associação em dizer que a caridade é o amor em ação. É a maneira que nós temos de beneficiar o próximo, nos beneficiando também. Porque aquele que pratica a caridade é, antes de tudo, o primeiro a ser beneficiado. Não é verdade? E aí nós nos lembramos também daquela famosa carta de Paulo aos Coríntios, à comunidade de Corinto, quando ele diz que ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como bronze que soa ou símbolo que tine. E ele conclui lá no final desta carta dizendo que agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. São as virtudes divinas, por assim dizer. Mas ele diz que, dentre essas três, a maior é a caridade.
Então, fica para todos nós essa grande definição de uma virtude que suplanta tantas outras. É filha do amor e nos traz também uma nova visão sobre a vida, sobre quem nós de fato precisamos nos tornar, seres caridosos. É claro que Kardec também pergunta aos Espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 886, sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. E os Espíritos benfeitores vão dizer, tal como entendia Jesus, a caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, veja que a caridade ela nos traz também uma série de outras virtudes, não menos importantes, mas que nos fazem trabalhar em nós aquela argila que é própria do espírito em crescimento, em desenvolvimento, em evolução. Porque trabalhar a benevolência, ser bom para com todos, é de fato algo ainda muito complexo, especialmente, né, nas questões relacionadas à vida material, quando nós nos preocupamos demasiadamente com as coisas da terra e deixamos as coisas do espírito. Agora, ser indulgente é algo muito mais complexo, porque você não vê o defeito do outro como se fosse de fato alguém que é carecedor do nosso carinho, do nosso afeto, do nosso respeito, da nossa compreensão, nos faz também nos colocar no lugar dele. Então, todos nós também somos imperfeitos, todos nós ainda temos imperfeições. Então, como eu posso exigir a perfeição do outro? Não é verdade? Fale. Eu vou fazer só um adendozinho, porque é interessante o que você começou a falar e vai levar mais adiante, tenho certeza disso. É só para a gente separar um pouquinho para quem está escutando. Porque toda vez que a gente fala de caridade, a pessoa só diretamente se conecta com a caridade material. E a caridade tem dois pontos. Tem a caridade material e tem a caridade moral. Hoje nós estamos falando sobre a caridade moral, que é muito diferente da caridade material. Nesse momento que está passando, todo mundo só fala desta caridade. É de doar, de dar algo a alguém, materialmente. Você está começando a falar sobre outro tipo de caridade, então vamos deixar logo claro para todo mundo que está assistindo que a caridade ela é dividida em dois lados. Tem dois lados, que é a parte moral e a parte material. Material é aquela que todo mundo está fazendo, ou uma grande parte da população está fazendo, ao ajudar outra pessoa com algum bem material. E a caridade moral é que o João Frederico está conversando agora conosco, que tem muita questão da benevolência com o próximo e consigo mesmo, não é isso? Sim, perfeito, Vinícius. A caridade material é essa que todos nós conhecemos. É o ato de doar algum bem, algum alimento, algum agasalho, né? Porque nós sabemos que nós precisamos nos alimentar, precisamos nos abrigar do frio, nos proteger, né? Aquilo que há necessidade de uso, né? Enquanto espíritos encarnados que nós aqui estamos vivendo nesse momento. Mas essa caridade moral, ela vai além. E ela está à disposição de todos nós. Mesmo que a gente não tenha tanto a dar, do ponto de vista material, ou até não tenha nada a dar, mas nós temos sim a capacidade de auxiliar através de palavras, de ações, de pensamentos, porque é isso que, de fato, define essa caridade. E como Kardec vai dizer também que o amor e a caridade são um complemento da justiça, né? Da justiça divina. A lei de justiça, amor e caridade, na verdade é uma única lei. E essa lei, ela abrange todos esses aspectos para que nada seja em exagero, nada ultrapasse, porque a lei divina de justiça não é uma lei punitiva, é uma lei que prevê também o amor e a caridade como meios de atenuar os resultados das nossas próprias ações.
né? Uma vez que temos o livre-arbítrio de agir, de falar, de pensar, mas nós também vamos responder por cada uma dessas situações diferentes. Então, à medida que a moral do Cristo se resume nessa virtude que é a caridade e também na humildade, nós vamos entender que todas elas estão entrelaçadas. E apesar de ainda num sentido primário de imaginar que a caridade se resuma aos bens materiais, nós vamos percebendo que o ser que ali recebe, ele precisa também de algo mais. E o que é que ele precisa? Nós vamos nos questionar. Será que o que ele precisa eu também não estou precisando? E aí nós podemos também nos ver exatamente naquele que nós estamos auxiliando naquele momento. Naquele que está tendo aquela necessidade. Lá no Evangelho, no capítulo 13, o Espírito Irmã Rosália vai definir a caridade moral como sendo o ato de amar ao próximo como a nós mesmos e fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, essa dupla ação nos remete exatamente a esse ato de amor, a esse ato de amar que ainda nós temos tanta dificuldade em colocar em prática. Porque às vezes nós dizemos ao outro, eu te amo, mas esse amor, ele é condicional. Ele é um amor exigente. Ele é um amor que cobra algo em troca. E Jesus vem nos dizer exatamente o contrário, que o amor, ele é incondicional. Se você ama, é claro que aquele que te ofende, que te magoa, que te maltrata, ele ainda está no momento dele. Mas mesmo assim, aquele que ama verdadeiramente não vai deixá-lo de amar por isso. Vai procurar entendê-lo, compreendê-lo, assim como nos diz também o nosso Mestre Jesus, amai os vossos inimigos. Amar o inimigo é diferente de amar um amigo, mas não deixa de ser um amor. Né? Fazer bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem e perdoar as ofensas. Mas perdoar no sentido não de você se submeter à vontade de quem quer que seja, dentro do equilíbrio, da razão, do bom senso, né? E claro, mantendo esse sentimento direcionado àquele irmão que ainda não compreende o significado do amor. Então, irmã Rosália continua também no capítulo 13, dizendo que caridade, ela resume de forma bem sintética. Caridade moral consiste em se suportar, em nos suportarmos uns aos outros. E é o que menos nós fazemos no mundo inferior, onde nós estamos encarnados. Observe que é um espírito que já teve também aqui na Terra, e ela relata isso exatamente lá, dizendo que ela viveu ao lado de pessoas miseráveis, sofridas, enquanto que muitos tinham muito a dar e nada faziam por essas pessoas. E ela, dentro da limitação dela, ela auxiliou, ajudou. E ela diz mais, nós não temos ideia, não fazemos a mínima noção de quem nós estamos ajudando. Porque às vezes nós escolhemos quem nós vamos ajudar, mas nós não escolhemos aquele que vai nos auxiliar em retorno. E isso é da lei divina. É a lei de causa e efeito. Aquele que faz um bem em qualquer lugar terá como seu advogado em toda parte. Então nós ainda não percebemos exatamente essas trocas que acontecem, independente da nossa vontade, mas que se realizam, ainda que não seja agora, mas nós, ainda imediatistas, nós queremos dar e receber imediatamente. Queremos algo em troca para suplantar, para suprir também as nossas necessidades. Porque todos nós somos carentes, se nós percebermos de uma forma ampla e geral. Pode ser que a gente não tenha a mesma carência do nosso irmão, da nossa irmã, mas nós temos intimamente algumas necessidades que às vezes nem sabemos, porque nós não nos conhecemos o suficiente, como vai nos dizer Santo Agostinho, na questão 919. O autoconhecimento nos transmite também essa capacidade de entendimento. E que mesmo a gente numa condição aparentemente inferior, do ponto de vista material, nós temos a capacidade de auxiliar muito mais do que a gente possa imaginar. E aqui a gente também se remete a um outro ensinamento que Jesus nos traz, que é muito comum e a gente vai colocar em nossas vidas aqui, dentro da própria realidade que nós estamos vivendo.
Quando Jesus coloca assim, aquele que abandonar o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, em meu nome, terá por herança a vida eterna. Às vezes a gente imagina que a gente precisa se afastar daquele que nos fez mal, que nos prejudicou, ou por qualquer divergência de entendimento. E é exatamente o contrário. Jesus nos clama a renunciar às expectativas que nós colocamos diante do outro. Seja um pai, uma mãe, um irmão, um companheiro, uma companheira, um filho. E é por conta disso que nós ainda sofremos, e é por conta disso que também não conseguimos amá-los na acepção da palavra. Ser caridosos com cada um deles. Fale. Precisa. Deixa eu Pois não. entender. Você justamente tocou em um tema que eu ia lhe perguntar. A gente fala muito de caridade moral, e sempre quando a gente fala da caridade moral, a gente sempre pensa de todo tipo de caridade. A gente sempre pensa na terceira pessoa. A gente pensa de ser caridoso com outra pessoa. De ser caridoso tanto moralmente quanto materialmente com o próximo. Mas a gente acaba esquecendo, inclusive algumas pessoas comentaram aqui, sobre, você começou a falar sobre o autoconhecimento, e já estamos falando sobre isso já há um tempo, inclusive, na nossa live, pela necessidade que as pessoas têm de primeiro se conhecer e saber as suas próprias necessidades. Vários comentam logo que a gente não pode ajudar, se a gente está doente, a gente não pode ajudar um outro doente, etc. e tal. E aí eu queria aproveitar o tema da caridade moral e falar também a própria caridade moral conosco mesmo. De a gente, além de nos autoconhecer, saber das nossas dificuldades no aprendizado e ser caridoso e paciente conosco, por não estar conseguindo alcançar aquilo que a gente até, inclusive, fala. Eu gosto até de comentar quando eu faço as minhas palestras, eu digo que eu não faço palestra, eu faço conversação. Porque eu digo que eu não me sinto pleno de tal forma a dizer que eu sou digno de tudo aquilo que eu falo. Porque o que a gente fala quando a gente faz palestra é algo, inclusive, que a gente reflete para nossas necessidades. Tudo aquilo que a gente diz que seria bom fazer é aquilo que a gente também está lutando para fazer. E as pessoas têm que compreender isso. Claro, só fala da boca para fora. Da boca para fora quando a gente fala, é quando a gente está falando da boca para dentro também. Quando a gente diz que a gente precisa se autoconhecer, que a gente precisa se perdoar nos nossos defeitos e saber que eu errei hoje e eu tenho a capacidade de dizer, poxa, eu errei, eu vou tentar da próxima vez não errar mais. Isso é uma caridade conosco. É compreender o nosso estágio de evolução e ser caridoso conosco mesmo a ponto de dizer, poxa, eu errei, mas não vou ficar me martirizando por ter errado. Eu vou tentar da próxima vez fazer diferente. Acho isso muito importante e é o que você estava comentando agora. Vamos falar um pouquinho mais, porque as pessoas, eu vejo muito, inclusive, por consequência, foi um dos temas que eu li agora há pouco, que é a questão da vitimização. É o momento que a gente também se coloca no lugar de vítima e nos entende como aquela pessoa que realmente não vai... Aquela síndrome de Gabriela que fala, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Mas não é bem isso. Vamos ser caridosos conosco e vamos aprender, dentro desse autoconhecimento, como a gente faz para crescer, para que a gente também possa ser caridoso com o próximo. Porque não adianta a gente ficar pensando em ser caridoso se a gente nem nos compreende. Se a gente mesmo, quando a gente deita lá a cabeça no travesseiro, fica se martirizando por não ter conseguido alcançar algo, né? Por não ter conseguido evoluir de tal forma, não ter conseguido, inclusive, aquele emprego. Talvez aquele emprego não estava previsto mesmo para você, não era o momento. Não ter conseguido alcançar uma meta que você colocou. Até Tiana está aí, ela pode até falar um pouco sobre isso. A gente não tem essa autocompaixão do Nahari. A gente tem que ter precisa se compreender. Isso eu acredito, aí você me explica melhor, se isso faz parte da caridade moral. Sim, sem dúvida. Como nós colocamos sobre o autoconhecimento, sobre a questão 919, onde Santo Agostinho fala sobre a necessidade de cada um de nós se corrigir diante dos próprios erros. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de fato ser caridoso conosco, ser humilde, não é? Por conta exatamente dessa lição que nosso Mestre Jesus nos traz a respeito de toda a moral cristã. Não é? Se nós ainda não conseguimos nos reconhecer enquanto criaturas passíveis de erros,
ainda imperfeitas, como é que nós vamos nos melhorar, nos conhecer? Como é que nós vamos também auxiliar o outro? Porque, infelizmente, nós ainda conservamos a vaidade, o orgulho. E quando achamos que sabemos um pouquinho, já colocamos o julgamento em relação ao outro. Ah, você fez isso, você fez aquilo. Quando, na verdade, a atitude é exatamente inversa. É uma atitude de acolhimento. E é isso que significa ser caridoso. É isso que nós precisamos ainda internalizar em cada um de nós, por conta dessas trocas que nós vamos estabelecendo ao longo da nossa vida. Nós nos relacionamos com pessoas o tempo inteiro. Então, ninguém vai conseguir se melhorar sem conseguir enxergar o seu próprio erro, o seu próprio equívoco. E através desses conflitos, desses atritos que nós vamos tendo uns com os outros, que nós vamos também identificando em nós. Porque aquilo que eu não gosto no outro está associado a mim. Está associado a algo que me incomoda, que me desagrada. E aquilo dali eu preciso rever com outros olhos, porque à medida que nós nos colocamos com autoridade diante do outro, à medida que nós apontamos, nós achamos que é um problema exclusivamente do outro. Mas, na verdade, está em nós. Porque quando nós passamos a amá-lo e respeitá-lo como ele é, não vamos deixar de ajudá-lo, não vamos deixar de orientá-lo, não vamos deixar de ensinar, mas vamos também compreender o seu momento, o seu instante, assim como nós precisamos também compreender o nosso. Se eu ainda não sou capaz de tolerar, de respeitar, vou me esforçar, vou me dedicar para que um dia eu consiga. Aí a gente pode aqui praticar a caridade, por exemplo, do silêncio, que nos ajuda muito. Evita conflitos, evita confusões, evita discussões desnecessárias. Quando a gente silencia, é a água da paz que Chico Xavier ensinava, né? Coloque a água na boca e feche, mas não engula. Quando alguém lhe incomodar, você fica em silêncio. Você não vai conseguir abrir, senão vai derramar. Então, é essa caridade que a gente precisa fazer também no nosso dia a dia. Não existe uma receita pronta, não existe uma cartilha que você possa... Claro, o Evangelho é o grande farol que nos ilumina, que nos orienta de forma ampla, mas cada um vai descobrir aos poucos, à medida que se esforçar para isso. Porque se nós nos regozijamos com as nossas ações, pensamentos e palavras, então nós achamos que somos perfeitos e que nada precisa mudar. E na realidade não é assim. Nós somos seres em transformação, em mudança constante. Nós estamos aqui a cada dia nos adaptando a novas realidades, a novas situações, a exemplo que nós estamos vivendo hoje. Não é? Nada mais importante do que refletir sobre isso, sobre essa necessidade de ser caridoso para conosco, de manter a saúde mental, de me amar, de me aceitar, independente do que aconteça, independente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque nós podemos modificar o quê? O que há em nós, não o que há no outro. No outro, nós como vai dizer Chico Xavier, ao outro eu dou o direito de ser como é, a mim eu dou o dever de ser melhor a cada dia. Então, se nós sentimos isso, é claro que nós conseguimos também colocar um pouco em prática, ainda que às vezes a gente escorregue, né? Esqueça. Ah, mas eu já estudo o Evangelho, mas já falo sobre o Evangelho, como você colocou. Isso é verdade. Aí a gente ouve muito falar que o primeiro ouvido que está perto da boca que fala é aquele que mais precisa. Então, qual é? É o nosso, é o próprio, daquele que está ali sendo instrumento. Esperamos que ser um bom instrumento, um instrumento afinado, mas nós ainda também nos pegamos em erro, nós ainda percebemos que não somos capazes de fazer aquilo, mas estamos tentando, não é? Estamos tentando para que um dia a gente consiga praticar de fato essa caridade e fazer isso como algo natural, algo simples, comum. Não aquele esforço hercúleo que nos leva a um desgaste emocional, a pensar e repensar várias vezes. Será que eu agi certo? Será que eu fiz o que deveria ter feito? Mas isso já é um bom sinal, porque a consciência já nos chama para a verdade. A consciência já nos diz assim, olha,
Você já foi tocado pela luz, você já tem capacidade de enxergar um pouco mais. Não que eu tenha essa visão plena e absoluta, mas eu já tenho condições de ver um pouquinho melhor. Então, por isso, eu também tenho o dever de agir melhor, de fazer diferente daquilo que os outros estão fazendo ou daquilo que eu fazia lá atrás no passado. Então, nós estamos vivendo exatamente esses momentos, né, de rever, de reavaliar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, que é o que diz também Emmanuel no capítulo 110 do livro Vinha de Luz, quando ele chama de caridade essencial. E é essa caridade que começa em nós, que está dentro de nós. Porque se nós não edificarmos dentro de cada um de nós esse reino de Deus, nós estaremos na condição, como ele vai dizer, às vezes nos momentos de testemunho mais difíceis, na condição de mendigos de luz. Porque nós não vamos ter acendido em nós essa luz interna, né? Essa autoiluminação tão importante e necessária. Inclusive, nós falamos até sobre esse tema já há algum tempo, esse mês. Então, faz parte exatamente da nossa caminhada, né? Porque nós somos espíritos aqui em transformação. Então, estamos reaprendendo o sentido de tudo. Se um dia nós começamos, interrompemos, a reencarnação vem aí nos trazer novas oportunidades para que a gente possa colocar de fato em ação esse amor, se materializando através da caridade uns com os outros, né? Através de todos aqueles que demonstrem, ou ainda aqueles que não demonstrem. Existe uma história de Chico que é bem interessante, que está no livro Um Minuto com Chico Xavier, se eu não me engano. Um Minuto com Chico Xavier. Chico Xavier por ele mesmo. Ele conta que um amigo dele, um médico, morava numa casa muito bonita e tinha um mendigo que resolveu se abrigar debaixo da sacada, da varanda da casa dele. E ele ficou muito preocupado com aquele homem, não pela sua presença em si, mas por conta da chuva, do relento, né, da noite que estava ali muito fria, e resolveu, no outro dia, alugar um quarto para esse homem, alugar um quartinho, ali mesmo na vizinhança. Ele levou esse mendigo, ele foi até lá, mas, para sua surpresa, no dia seguinte, ele estava novamente debaixo da marquise, debaixo da sacada. Aí ele ficou preocupado, achando que aquele homem não tinha ficado satisfeito com aquele quartinho, mas resolveu, então, ir para um albergue, colocá-lo num lugar onde ele poderia ser melhor, bem tratado e tal. E lá, ele mais uma vez tem a surpresa, aquele homem retorna para o mesmo lugar. E aí ele conversa com Chico: Chico, o que é que eu faço? Aí Chico, com sua mediunidade extraordinária, diz a ele: olha, meu amigo, este homem foi no passado um fazendeiro muito rico, mas também muito cruel com algumas pessoas, com as famílias que habitavam nas suas terras. E ele expulsou todas elas, deixando-as ao relento, ao abandono. E ele criou para ele um complexo de culpa muito grande, fazendo com que hoje ele, nessas condições, se mantenha assim. Mas não se preocupe, você fez a sua parte. Ele vai continuar procurando lugares para dormir, até que um dia esse complexo de culpa deixe de o atormentá-lo. Então, Chico vem trazer para a gente também essa lição de bom senso, para que a gente possa agir no tempo e no momento de cada um. Que a gente ofereça a nossa ajuda, que a gente faça também conosco isso. Às vezes a gente não dá conta de ser tão bom quanto a gente gostaria de ser, mas eu vou ser o suficiente que eu posso ser hoje. E cada dia mais um pouco. Isso é uma forma de ser caridoso consigo, de ser caridoso com o outro. De não sobrepor, de não impor ao outro a nossa vontade e também não nos violentar. Não violentar as nossas próprias consciências, não é? Como vai nos dizer Bezerra de Menezes. Por conta das nossas ações impensadas, no afã de tentar colocar a mão onde o braço não alcança. Não é? Então, um passo de cada vez, consciente, com equilíbrio, com sensatez, para que a gente possa avançar nessa caminhada eterna, infinita, que é a caminhada da evolução, que todos nós estamos submetidos. Então, a verdade é exatamente essa, existe essa dificuldade nossa de nos colocarmos no lugar do outro, de
tolerar o outro, de saber que o outro tem o direito também de negar aquela caridade, de negar aquela boa ação, aquele bom pensamento, aquelas palavras, mas saber que nós também estamos fazendo a nossa parte, que nós estamos respeitando, que nós estamos nos colocando no lugar dele, né? Como vai nos dizer Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. É essa a nossa grande tarefa aqui, para que a gente alcance essa perfeição. Acho que você quer falar alguma coisa. Não, Tá, para mim tá ótimo. tá ótimo. Pronto. Ainda não me surgiu Então, nenhuma dúvida para a gente colocar para as pessoas, não. A mim tá é exatamente isso. Então, essa caridade, como eu havia dito, começa também em casa. Se a gente não conseguir amar, respeitar, né, tolerar aqueles que estão ali, dentro da mesma família, que são sangue do mesmo sangue, como é que a gente vai conseguir fazer isso com o outro? Porque às vezes a gente tem essa, né, de querer ser bom lá fora, mas dentro de casa somos verdadeiros pessoas temíveis, terríveis, né? Então, essa caridade também está dentro do lar, principalmente. E é ali o nosso local de aprendizado, né? A oficina onde vai começar uns com os outros, né? Quando ocorrer alguma divergência, alguma ideia, nós silenciarmos, respeitarmos, compreender, por exemplo, o pai ou a mãe com relação ao filho que ainda não despertou para algumas realidades, mas não desistir deles, não desistir de amá-los, porque se a gente desiste, a gente também está desistindo de amá-los, de saber que ali é uma semente que Deus nos colocou sob a responsabilidade, mas que ele terá o caminho dele. Mas qual é a minha contribuição em todo esse processo? Qual é a minha contribuição, a minha colaboração que eu estou dando? Na verdade, às vezes, nós nos omitimos, nós deixamos passar, deixamos de lado. Mas essa caridade, ela é ativa, ela não é omissa. Ah, eu vou ser caridoso e vou me calar porque fulano de tal não quer me ouvir. Não, procuremos outras maneiras de acessar o coração que ainda permanece endurecido, que ainda está fechado para o mundo, para a vida, para o amor, porque isso daí é também um exercício pessoal. À medida que nós vamos trabalhando isso no outro, vamos trabalhando dentro de nós. Não é verdade? Então nós vivemos exatamente com esse grande propósito. E quando nós colocamos hoje o processo que nós estamos vivendo de pandemia, onde nós estamos afastados daqueles que nós mais amamos, né, daqueles que nós gostamos, e aí a gente sente a falta de um abraço, de um toque, de um beijo, do calor humano, e começamos também a dar mais valor a tudo isso. Porque é exatamente isso que nós estamos precisando agora. Ah, eu estou dentro da minha casa, estamos acompanhando as notícias, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão tristes, né? Pessoas que querem, pelo menos, ouvir a voz, né? E mesmo assim, ouvindo a voz por telefone ou por videoconferência, chega um momento que você cansa disso, que você quer um contato físico da pessoa. E isso é caridade. E a gente deixava isso passar despercebido, desapercebido, né? Há bem pouco tempo atrás, alguns meses atrás. E é isso que a gente ainda não se deu conta. O que é valioso? Qual é o essencial? Qual é a prioridade das nossas vidas? Será que é só ir em busca das coisas da terra? Mas isso não me preenche ainda. Eu ainda me mantenho vazio. Ainda existe o vazio existencial, que a gente tanto ouve falar também. Não é? E é exatamente por isso, porque a gente não consegue nos preencher daquilo que nós necessitamos dentro de cada um de nós. Não é verdade? Agora eu quero falar. Agora eu quero. Pois não. Você tocou em um assunto muito interessante aí, que é, quando a gente está falando sobre caridade moral, tá? Para quem entrou agora. A gente já falou sobre a caridade moral consigo mesmo, que é do autoconhecimento, e você também ter a certa indulgência com os seus próprios defeitos. A gente já falou sobre a caridade moral com o próximo, aquele lá da rua. E você tocou em um assunto muito interessante, que é a caridade entre seus entes familiares.
Porque a gente, às vezes, a gente não compreende um pouco o nosso estágio evolutivo e nós não compreendemos o momento que nós nos encontramos e acaba achando que a caridade é com aquele próximo que está distante de você, que está fora da sua realidade. E esquece que quando a gente veio para esse plano espiritual, a gente escolheu ter esta convivência com esses entes mais próximos. A gente escolheu ser filho deste pai, a gente escolhe o filho que a gente vai ter, a gente escolhe, inclusive, não só no plano espiritual, mas aqui a gente escolhe as pessoas que vão estar do nosso lado, como os nossos maridos, mulheres e família, como um todo, né? O conceito de família hoje ele está muito além daquilo que a gente tinha antigamente. E acaba que a gente não se percebe caridoso dentro destas relações que a gente tem dentro do nosso seio familiar. Seio familiar que eu falo de uma maneira geral. Seio familiar tem a ver com aqueles que estão dentro da nossa casa. Seio familiar tem a ver com aqueles que estão na nossa rua, nosso vizinho, porque faz parte daquela nossa comunidade. Mas a gente tenta ser caridoso com aquele que está lá atrás, lá à frente. A gente tenta ser caridoso e acredita que a caridade está muito daquele que a gente pode ajudar que está passando por uma certa dificuldade, que está morando debaixo da ponte, que está com uma necessidade de alimentação ali por conta da pandemia. Mas a gente está sendo caridoso com aqueles que estão dentro da nossa casa. Você falou muito dessa questão de aprender a ouvir, aprender a escutar, a falar com aquele e acha que ele é endurecido. Mas será que também nós não estamos sendo endurecidos com aquele que está... A gente não está dando a oportunidade, vamos dizer assim. Porque isso é uma caridade. Você dá a oportunidade a outra pessoa a ser escutada por você, porque a gente se coloca sempre que toda a culpa está a terceiros, né? Não é à toa que surgiram vários ícones, vários... Como é que Sara diz? Sara, se fala sempre sobre essas questões históricas em que a gente precisou criar o demônio, a gente precisou criar uma forma alegórica de alguém para botar a culpa. Mas a gente, nesse momento tão dentro de casa, eu não sei se você sabe, eu sou advogado, mas eu acho que eu nunca advoguei tanto para fazer divórcio. Porque toda hora me procura porque quer divorciar. E isso tem muito a ver com esta relação de estar dentro de casa e a gente não conseguir compreender o estágio do que está dentro da casa conosco. A gente não consegue, olha como a gente não consegue conviver. Porque hoje, quando o mundo está livre, todo mundo está cada um indo para o seu canto, quando a gente tem qualquer probleminha dentro de casa, o que a gente faz? Vai para a rua. Né? A gente passa mais tempo no serviço lá fora do que dentro da própria casa. E será que a gente está sendo caridoso com esses dentro de casa? Eu chamo você para falar sobre isso, porque faltam 12 minutos. Vamos tentar puxar um pouquinho sobre esse assunto para que as pessoas que estão... Eu sei que muitos que estão escutando já começaram aqui a falar algo a respeito. Vamos falar um pouquinho sobre a caridade com aqueles que estão dentro do nosso próprio lar? Com certeza, Vinícius. Esse tema é fundamental para que a gente possa se desenvolver dentro dessa virtude divina. Se a gente não tiver capacidade de se desenvolver dentro do próprio lar, que é a fonte de tudo, a origem, né, das nossas vidas, quando reencarnamos, nós ainda não vamos ter capacidade também de colocar isso em prática. E aí você fala sobre escutar o outro. É verdade. Não digo só escutar. Escutar, também respeitar e, acima de tudo, aceitar o outro tal como ele é. Porque se a gente quiser mudar o outro, a gente vai ter sérios problemas. Primeiro porque vamos sofrer porque não vamos conseguir. Ninguém consegue mudar ninguém. Agora, a gente pode orientar, pode ensinar, pode buscar educar, nos educando também. Porque essa convivência, né, essa aceitação, traz para nós essa resiliência da gente ter a capacidade de se adaptar uns aos outros. Não é porque uma pessoa é diferente de mim, porque ela tem uma orientação sexual, uma orientação política, religiosa, porque ela trabalha em algo que eu não gosto, ou porque ela come aquilo que eu não quero comer, ou porque ela se veste da forma que eu não aceito, que eu vou
me tornar inimigo dessa pessoa ou qualquer outro tipo de ação ou atitude que venha a ofendê-la, a magoá-la, a prejudicá-la de qualquer maneira. Então, isso é o princípio básico para a convivência fraternal, que é ainda a nossa grande meta enquanto humanidade. Ainda temos muitos passos a percorrer, porque exatamente isso nós estamos percebendo agora, no momento em que um vírus altamente letal conseguiu unir pessoas em prol de um objetivo maior. Pessoas que não tinham qualquer afinidade ou respeito umas pelas outras, ou tolerância. Então, isso nos traz também uma grande lição. É a pedagogia divina agindo sobre nós. É a maneira que Deus tem para nos colocar no cantinho do quarto, no cantinho do pensamento. Né? Aquele banquinho que a gente senta e começa a raciocinar e rever tantas coisas que a gente fazia, mas que agora perderam completamente o sentido. Na verdade, elas já tinham perdido o sentido, mas a gente continuava fazendo e reproduzindo e repetindo, como se aquilo dali fosse certo, mas não era. E é isso que a gente está aprendendo agora. É como se a gente estivesse reaprendendo a andar, a falar, né, a se comportar. E isso daí é algo que a gente precisa tirar como lição para nós, para a nossa vida daqui em diante. Porque nada será como antes. Isso daí já é um fato, já foi dito por várias pessoas, sociólogos, psicólogos, enfim, espíritas, e todos aqueles que estudam comportamento humano, que buscam também esse conhecimento espiritual. Nosso planeta está passando por uma transformação energética, né, mental, psicológica, emocional. Então, tudo isso é algo que nós ainda temos que assimilar, porque muitos ainda estão alienados a todo esse processo. Muitos ainda estão perdidos, desorientados, ou mesmo desesperados, né? Preocupados com a morte. E nós, enquanto estudiosos do Espiritismo, sabemos que a morte não existe. Né? A morte é apenas mais uma etapa. Mas como é o problema da morte aí em si? Senão a forma como eu estarei depois dessa passagem. Então, esse processo de caridade nos remete a essa compreensão sobre nós mesmos, para que a gente possa viver bem, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente daquilo que nos aconteça. Porque nós vamos estar serenos, nós vamos estar convictos que existe uma força suprema, que existe Deus, que zela por todos nós, que cuida de todas as criaturas, e que, à medida que nós vamos nos alinhando a Ele, a sua vontade suprema, nós vamos também tendo essa paz, essa felicidade, esse amor dentro de nós, brotando a cada dia, para que a gente se coloque amanhã ou depois como seres também co-criadores que nós já somos de toda essa nova atmosfera que nosso planeta precisa transformar. Então, é isso. Gente, vou logo avisando. O papo está muito bom, muito interessante, mas temos 7 minutos para encerrar. Então, antes de encerrar, primeiro, até pelo que o que João Frederico falou agora há pouco, de a gente aprender a aceitar o próximo e etc., e várias coisas que ele veio falando, eu queria chamar a atenção que hoje é considerado o Dia Internacional contra a Homofobia. Então, veio a calhar sobre as suas palavras, porque eu já ia comentar mesmo, que é um momento que a gente precisa refletir sobre o próximo, sobre o acolhimento ao próximo e entender que cada um está no seu estágio evolutivo. E ninguém está melhor do que ninguém porque está nesse estágio ou naquele estágio. E hoje é o dia de combate, não poderíamos, como centro espírita acolhedor e compreender o próximo como ele se encontra, não poderíamos deixar passar em branco essa data e chamar a atenção a todos que não precisamos ser nem gostar do próximo, mas sim respeitar. Porque talvez a gente esteja se colocando em um lugar muito acima da verdade e acreditando que o próximo, por estar em outro estágio, ele está inferior ao que nós somos. E não é exatamente assim. Cada um tem o seu processo evolutivo, cada um está no estágio que busca,
E ninguém é melhor do que ninguém porque está em tal situação. E é com essas palavras que eu começo a encerrar a minha participação, pedindo a todos que tenham esse respeito com o próximo, que tenham respeito independente de religião, como você estava falando. Não é a nossa religião que vai ser melhor do que a de ninguém, não é a nossa compreensão espiritual que vai nos tornar benfeitor, nem melhor do que o próximo. Não é, muito pelo contrário. Eu tenho amigos que dizem que não querem conhecer o evangelho porque acreditam que o pecado vai se tornar até maior, porque ele talvez não mude, e saber que ele está praticando aquilo de errado é muito pior do que não saber. É melhor continuar praticando algo errado, algo que não seria o comum, sem ter o conhecimento da palavra, porque ele sempre vai se cobrar um pouco mais. Então, se nós conhecemos um pouco da palavra, um pouco isso que Tira está falando, somos espíritos, independente de qualquer classe, de qualquer religião que a gente esteja, de qualquer opção que a gente tenha nesta vida, nós somos espíritos. E vamos para o mesmo lugar, e vamos ser, talvez, julgados pelos nossos atos, pela falta de compreensão e crescimento. E por esse motivo, a gente precisa levantar esta bandeira do combate a qualquer tipo de discriminação que haja na população. E hoje é o dia de combate à homofobia, que é as pessoas que que são contra os homossexuais. Queria agradecer a sua participação. Primeiro, lembrar que nós temos a palestra de terça-feira, que vai ser com um amigo próximo, que é Saulo Sâncio, que é do Centro Espírita Servos do Caminho. E vamos falar sobre tempo de renovação, palavras da vida eterna. Terça-feira, às 19h30, à noite, certo? Queria convidar já todos que participem da próxima live. Queria agradecer novamente a João. Não o conhecia, eu sei que essas lives estão me fazendo conhecer várias pessoas e quero ter a oportunidade de conhecer pessoalmente depois que isso passar. Assim espero, assim, essa vivência física, e lhe agradecer pela sua oportunidade, por estar disponível para a gente. Pleno domingo, como eu já tinha falado, muita gente, é o único dia de descanso que tem, que trabalha de segunda a sábado. Então, muito obrigado. Passo a palavra para você encerrar e fazer a prece, que temos menos de 2 minutos. Temos 1 minuto e alguns segundos. Tudo bem, meu amigo. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Agradeço a você, Vinícius, a Edneuza, a Silvio, todo o grupo do ACEFRAC, a todos os trabalhadores, frequentadores da casa, que eu também respeito, admiro muito. E é motivo de contentamento e alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Espero, com certeza, em breve, quando tudo isso passar, estarmos todos juntos, fisicamente, trocando essas energias, esse pensamento positivo e com muita satisfação e alegria. Então vamos agora fazer a prece de encerramento, agradecendo a Deus, a espiritualidade maior, aos bons amigos, trabalhadores do bem, pelo apoio, pela assistência, pelo amparo que nós recebemos, e que possamos refletir sobre todas essas mensagens que foram ditas hoje e trazer para as nossas vidas e colocar em prática, dia após dia, ensinamento após ensinamento, para que nos tornemos no futuro espíritos melhores, criaturas voltadas para o bem, para o amor, para a caridade. Jesus abençoe a todos, hoje, agora e sempre. E muita paz. Eu quero encerrar fazendo o último convite que estava na leitura que eu fiz inicial. Ai, meu Deus, se eu achar aqui antes dessa live cair, seria bom. Eu falei qual foi o capítulo, gente. Eu sei que estava bem no final. Hora de avançar. Então, eu vou só finalizar fazendo o convite que Chico faz no capítulo de Hora de Avançar. Ele fala o seguinte no final: vamos tirar o pé do chão. Então, vamos sair desse lugar de vítima e crescer. Então, vamos junto, tá bom? Muito obrigado, João Frederico. Muito obrigado a todos. E até a próxima live na terça-feira, às 19h30, com o Saulo Sâncio. Beijão, abraço a todos. Um abraço.